Bom dia, nono ano, tudo bom com vocês? Iniciamos agora a nossa meta 16. Vamos falar sobre o processo de formação das palavras. Bom, nós sabemos que algumas palavras da nossa língua, elas são formadas com base em outras palavras que já existem, certo? Como que nós fazemos essas alterações? Como que nós fazemos esta formação? A gente acrescenta afixos. Lembrando que afixos podem ser prefixos e também sufixos. Então, acrescentamos prefixos e sufixos aos radicais. E dessa forma, a gente forma palavras novas na língua. Esse processo é conhecido como derivação. Bom, além disso, a gente pode ainda juntar duas palavras já existentes para formar uma outra com um significado, e esse é o processo que chamamos de composição. Derivação é, portanto, aquele processo em que uma palavra que já existe na língua, ou seja, uma palavra primitiva, dá origem a outra palavra, que será a palavra derivada. Nós temos 6 tipos de derivação: a derivação prefixal, sufixal, uma prefixal e sufixal, parasintética, a regressiva e a imprópria. Quando a gente fala em derivação prefixal, a gente tem que pensar que é o acréscimo de um prefixo ao radical. Então, você tem lá a palavra fazer, certo? E aí eu acrescento um prefixo e crio uma nova palavra, olha lá. Acrescento o prefixo refazer, certo? Refazer é uma palavra derivada de fazer e derivada por derivação prefixal. Poderia, ao invés do refazer, colocar o desfazer. Tenho o meu radical, faz, que acrescentei ali um prefixo, por isso derivação prefixal. Agora, se eu adiciono um sufixo, lembre que o sufixo aparece antes, depois. Prefixo antes, sufixo depois. Então, eu tenho a palavra fino, né? Daí eu tenho o radical de fino, fim, coloquei um sufixo, finíssimo. Ou a palavra fino, prefixo, radical, perdão, fim, acrescento o sufixo inho, fica fininho, tranquilo? A derivação que nós chamamos de prefixal e sufixal é quando eu acrescento um prefixo e um sufixo a esse radical, certo? Mas que quando eu elimino um dos dois, ainda assim eu tenho uma palavra que existe na língua com uma dessas duas combinações. Como assim? Tem a palavra flor, certo? Aí eu acrescento o prefixo re e o sufixo esser. Crio a palavra derivada reflorescer. Para eu comprovar que essa derivação é prefixal e sufixal ao mesmo tempo, eu tenho que tirar um dos dois, prefixo ou sufixo, e a palavra tem que fazer sentido. Bom, vou tirar o sufixo. Reflor. Reflor existe? Não. Mas se eu tirar o prefixo, florescer existe? Existe. Tirei um dos dois, a palavra ainda formada existe na língua? Tenho derivação prefixal e sufixal. Olha lá, eu tenho igualdade, né? Vem de igual. Então, eu coloquei lá igual, tenho meu radical, coloquei prefixo e sufixo, desigualdade. Tiro des, igualdade existe? Existe. Tiro o sufixo agora, desigual existe? Existe. Comprovei que isto é uma derivação prefixal e sufixal. Por que eu estou dizendo para vocês que a gente tem que comprovar? Porque nós temos a derivação parasintética, que é o acréscimo agora simultâneo de um prefixo e um sufixo ao radical. Olha lá, eu tenho a palavra tarde, né, radical tarde, daí acrescento prefixo e sufixo, crio entardecer. Se eu retirar o sufixo, fica em tarde. Tarde existe? Não. Se eu tirar o prefixo, fica tardecer. Tardecer existe? Também não. Então, como não existe a palavra, se eu tirar prefixo ou sufixo, eu comprovo que essa derivação é parasintética. Olha lá, eu tenho noite, radical noite, acrescento prefixo e sufixo, crio anoitecer. A palavra noite não existe, a palavra anoitecer também não existe. Comprovo que é uma derivação parasintética. Então, veja lá que aqui esse quadro está dizendo exatamente o que eu acabei de falar com vocês, que se eu retirar aí prefixo ou sufixo, a palavra deixa de existir. Então, confirmei que ali eu tenho, portanto, uma derivação parasintética.
Já a derivação regressiva, gente, são aqueles substantivos originados dos verbos terminados em ar e em er, as quais são acrescentados as vogais a, e ou o. Então, eu tenho debater, criei a palavra debate. Gritar, criei a palavra grito. Isso é uma derivação regressiva. Veja que a palavra regrediu, né? A palavra ficou menor. E a derivação imprópria é aquela que acontece quando tem a mudança da classe gramatical da palavra, mas sem que eu mude a estrutura da palavra. Não posso acrescentar e nem tirar nada dela. Então, quando eu digo as garotas saíram para jantar, jantar é um verbo. Agora, quando eu digo o jantar estava uma delícia, esse o jantar é um substantivo. Tranquilo, pessoal? A aula de hoje é isso, mas lembrando que nessa meta vocês terão 2 vídeos. Um vídeo agora, na aula de hoje, e um vídeo na próxima aula. Beijo grande e até mais!